Que desejam mais da parte de Deus? Eu vou te dar mais uma oportunidade porque eu acho que você não escutou. Quantos aqui desejam mais da parte de Deus? Aleluia. Muta a guitarra, negão. Amém? Glória a Deus. Agora nós iremos ter uma palavra violenta, né? Para um grande homem de Deus, pastor violento que, de fato, trouxe o Radicais Livres para Itaquera, gerou no coração. Tive um grande privilégio, né? Vamos receber fervorosamente pastor Christian. Aleluia! Aleluia! Para quem não sabe, pastor Christian foi o precursor aí dos jovens, dos adolescentes sobre Itaquera, né? Eu sempre falo pro pessoal, pastor, que anda comigo, que eu cheguei na igreja, olhava para o Senhor, olhava para os exploradores e achava que vocês eram os vingadores, né? E hoje eu tenho certeza disso. Pastor violento da parte de Deus, amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida do nosso pastor, amém? Que seja ousado, que possa transmitir unção e vida para cada um de nós, amém? Amém, Espírito Santo, Pai, nós colocamos a vida do nosso pastor diante do Senhor. Pai, declara em nome do Senhor Jesus que o Senhor possa liberar a unção genuína. Pai, declara, meu Pai, que o pastor é um instrumento de vida. Meu Pai, que possa, meu Pai, ser ousado a parte de Deus. Que possa transmitir, meu Pai, a unção sobre cada um de nós. Pai, nós declaramos, meu Pai, que sobre a vida do nosso pastor a unção genuína. E que de fato ele possa jorrar sobre cada um de nós. Vida, unção e poder. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos. Amém. Eu não estou vendo nada. Parece que eu estava no show de reggae. Aleluia. Os irmãos estão bem? Espero que você esteja acordado e me enxergando aí. Até a fumaceira passar. Aleluia. Irmãos, eu quero compartilhar com você. O Neto me convidou, né? Nos convidou, os pastores. Então nós já somos de casa. E o tema, né? Que a imersão, o tema que os pastores nós vamos compartilhar, fala a respeito de unidade. Porque a unidade é o que vai fazer os radicais Itaquera chegar a 1000. Você crê nisso? Aleluia. Então, quero falar sobre unidade. Unidade é um assunto que eu gosto, porém é um assunto muito difícil de compreender. É um assunto um pouco difícil de você entender, porque a unidade, ela é muito complexa, ela não é simples. E a maioria dos jovens, né, eu converti adolescente, então eu passei praticamente todas as fases dos radicais livres. E eu sei que a grande maioria não consegue compreender o espírito da unidade. E aí muita gente confunde unidade com estar juntos. E eu quero te falar que são coisas completamente diferentes. Estar junto é uma coisa, unidade é outra. Fala para o seu irmão que está do seu lado, você está junto comigo. Pergunta para ele, mas você é um comigo? Presta atenção aqui. Muitas pessoas acham que só o fato de estarem juntos tem unidade. Só o fato de estarem ali em união, unidos, no mesmo lugar, e às vezes até fazendo a mesma coisa, muitos acham que isso é unidade. Mas eu quero te falar que a unidade pode acontecer até mesmo sem você nunca ter visto a pessoa, você pode viver uma vida em unidade com ela. Por isso que é muito difícil de compreender a essência da unidade. Então eu vou dar um exemplo para você compreender o que eu estou falando. Quantos aqui já viveram assim muito tempo com alguém, perto de alguém, era amigo de alguém, e essa pessoa, certo dia, por algum motivo, falou algo para você, e você se espantou, e você pensou, nossa, mas você nunca me falou isso. Quem é que já passou por isso? Sabe por quê?
essa pessoa, por mais que está perto, nunca foi um. Está entendendo? Agora eu vou te dar um exemplo de unidade de pessoas que nunca se conversaram. Por exemplo, o Paulo. O Paulo é um discipulador. Ele tem um chamado pastoral, ele está investindo na vida dele. Ele prega o evangelho, ele faz tudo porque ele entendeu uma mensagem. E o apóstolo Paulo, o primeiro, foi quem começou esse trabalho. Só que o Paulo aqui, discipulador, está continuando esse trabalho com o mesmo coração e com o mesmo objetivo. Porém, os dois estão em épocas diferentes e nunca se conversaram. Porém, o coração é o mesmo. Percebe a diferença de unidade e de estar junto? Quantos estão compreendendo? Você vai me falando aí, eu gosto de que você fala amém, essas coisas aí, porque eu perdi o jeito de pregar para jovem. Não, eu perdi o jeito de pregar para jovem. Vocês fazem cara agora de que eu acho que vocês não estão entendendo. É que algumas pessoas já têm a cara assim, né? Uma outra, eu acho que ele não está me entendendo, eu vou falar de novo. Então você vai falando amém. Então se você entender, você fala amém. Ok? Se você não entender nada, você faz essa sua cara aí, que aí eu vou repetir. Ok? Então, unidade é um assunto muito complexo e eu quero falar para você a respeito de uma pessoa que estava junto de Jesus, mas nunca foi um com Jesus. O nome dessa pessoa é Judas. Judas foi um dos 12 discípulos. Ele foi escolhido por Jesus. Quem aqui é escolhido por Deus? E Judas também era. Toma cuidado. Judas também foi escolhido. E presta atenção. Algumas pessoas, eu vi alguns pregadores aí um tempo atrás, falando que Judas foi alguém que ajudou Jesus a cumprir o propósito. Eu fiquei pensando, não é possível que alguém acredita numa coisa dessa. Não, Judas foi alguém que ajudou, porque se ele não tivesse traído Jesus, Jesus não cumpriria, não seria crucificado. Eu fiquei pensando, até eu trairia, se eu estivesse lá. Porque a Bíblia fala que todos correram, não sobrou um. Não ficou um ali no momento da crucificação, foi todo mundo correndo, fugindo, com medo de ser preso junto com Jesus. Aí eu te pergunto, traidor faltava naquele momento? Deus precisava escolher um para trair? Traiu até quem Deus não tinha escolhido. Está entendendo? Se for para colocar nessa classificação, Pedro traiu mais do que Judas, porque Pedro negou 3 vezes, Judas foi uma vez só e ainda foi pago para aquilo. Pedro foi 3 de graça. Então, tira da sua cabeça isso de que Judas ajudou Jesus a cumprir o propósito. Até porque, lá em João, no capítulo 13, no verso 2, olha o que diz. João, capítulo 13, verso 2. Diz o seguinte. Está projetando. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Presta atenção. Deus não escolheu Judas para trair. Foi o diabo que colocou no coração de Judas para trair Jesus. Presta atenção. Da mesma forma que o diabo fez com Judas, que foi escolhido para ser discípulo, ele pode fazer com um de nós também. Você precisa tomar muito cuidado. Você precisa tomar muito cuidado, porque a unidade ela é muito complexa e ela é muito profunda. Judas, ele trilhou um caminho até chegar no momento de trair. Ele percorreu um caminho de sentimentos, de emoções, que ele teve que aprender a lidar com aquilo, e ele não aprendeu a lidar,
e então resultou nessa brecha que ele deu, onde Satanás entrou e começou a convencer ele de trair Jesus. Eu quero falar sobre esse caminho hoje, mas olha só, primeiro, você precisa entender o contexto que Judas estava envolvido. A Bíblia fala que os discípulos, a grande maioria deles, eram fariseus reprovados, eram pessoas excluídas da sociedade, eram pobres, a maioria deles era pobre. Então, todos esses discípulos, a grande maioria era pescador. Quando eles foram escolhidos por Jesus, eles não tinham expectativa nenhuma de nada. Qual que era a expectativa que eles tinham em Jesus? Nenhuma. Só que tinha algumas pessoas que tinham expectativa. Essas pessoas que sabiam a respeito do Messias. A maioria dos discípulos era só, amém, o Messias vai voltar e quando ele vier, aleluia, a obra vai ser feita. Mas Judas era alguém que era estudado. Ele sabia exatamente os sinais e os passos que o Messias daria quando viesse. Então Judas não era como qualquer pessoa. Judas era alguém de 5 talentos. Por isso eu quero falar algo para você. Vou abrir um parênteses aqui. Toma muito cuidado com pessoas muito talentosas, porque os talentos podem fazer com que suba para a cabeça e perca a unidade. As pessoas mais talentosas são aquelas que mais tendem a quebrar a unidade. Por isso é que a maioria dos discípulos não tinha muitos talentos. Se você for ver, Satanás era o anjo mais talentoso de todos. Então você precisa aprender a lidar com os dons que Deus te deu. Só que aqui então Judas era alguém que esperava o Messias e ele tinha uma expectativa. Naquela época o povo estava sendo escravizado, o Império Romano estava reinando e os judeus eram escravos dos romanos. Qual era a expectativa de que Judas tinha a respeito de Jesus? A expectativa que Judas tinha era que Jesus viesse e libertasse eles do Império Romano. Só que qual foi a imagem que Jesus trouxe a respeito do Messias? Alguém que veio apenas servir. Então, essas coisas começaram a trazer sentimentos no coração de Judas, sentimentos de frustração. Judas esperava que o rei viesse sentado num cavalo branco, com a espada na mão, como diz os profetas, para trazer justiça, mas vem na verdade alguém que ninguém sabe onde nasceu, chamado Jesus, montado num jumento, e ele lavava os pés dos discípulos que eram um escravo pobre, feio. Então imagina alguém que tinha expectativa, olha uma cena dessa. Judas então começou a se frustrar com Jesus. Judas então começou a ter uma outra visão a respeito de quem era Jesus. Eu quero falar algo para você aqui, presta muita atenção no que eu vou te falar. Toma cuidado quando você coloca expectativas em pessoas. Eu vejo muita gente, eu vejo muitos irmãos no calor da emoção falando, não, conta comigo, eu estou junto com você. Deixa eu te falar uma coisa, você só pode, eu vou dar uma dica para você entender, para você ter uma noção de quem realmente está com você ou não. Só está junto com você aqueles que passaram com você momentos difíceis. Porque se a pessoa nunca passou momentos difíceis com você, ainda é duvidoso. Mas gente que permaneceu, que passou dias difíceis, que passou dias turbulentos, mas permaneceu, essa pessoa você pode entender que ela de fato está junto com você. Por isso é muito comum, nós vemos na vida da igreja, as pessoas no dia da ceia, nos momentos bons, né? Chega com aquele pãozinho velho babado.
estou junto com você, conta comigo. Esses dias, eu estava conversando com um casal, estava mandando uma mensagem, faz tempo que ele não estava vindo, eu falei, irmão, eu vou ficar no seu pé esse ano. Ele falou, não pastor, fique em paz, não vai precisar. Eu falei, mas já está precisando. Eu falei, não vai precisar, já está precisando. Percebe? É só palavras que são lançadas. Eu quero te falar, se você quer edificar uma obra prevalecente, você precisa entender o que é unidade. E eu quero te falar uma coisa, não fica romantizando unidade não, porque as pessoas, né, pelo fato de estarmos na igreja, e ter aquela visão de que igreja é algo bom, algo, né, de Deus, sei lá o quê, as pessoas romantizam as coisas. Aí abraça, beija, chora e canta, somos corpo. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Não romantiza a unidade, porque unidade envolve sacrifício. Alguém precisa morrer para que haja unidade. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro sinal para que você possa ter unidade com alguém é você abrir mão da sua justiça própria. É você abrir mão das coisas que você pensa. É você abrir mão daquilo que você acha. É você abrir mão do ego. O que é o ego? O ego é a minha vontade sendo feita. O ego é aquilo que eu acho prevalecendo. Mas para você andar em unidade com alguém, você precisa abrir mão disso. Então, por exemplo, vem cá, João. Imagina que eu e o João, nós vamos andar em unidade. Eu lembrei a rede do Ian, né, os Next Teens. Ou os moleque que não pode me ver já quer tirar foto. Aí eu pensei, tem cheiro de Olimpíada. Nunca gostaram de mim? Tá gostando agora por quê? Imagina. Aí eu lembrei de uma provinha. Lembra aquela prova que você tem que amarra os pés? Que tem que andar junto? Nós vamos fazer ela agora, quer ver? Amarra o cadarço. Isso. Mas não dá um nó cego não, senão você vai pregar comigo até o final. Ok. Então vamos lá, João. Valendo, vamos andar. Ô filho. Calma não. Eu primeiro, depois você. Esse pé agora é um só. Tá. Nós somos um, amém? Amém. Vai lá, vamos lá. Tá vendo? Olha que divertido. Muito. As pessoas acham que andar em unidade é algo gostoso. Não, não é gostoso. Anda assim com alguém durante muito tempo. Você amarra para mim aí? Não é te humilhando não, viu, irmão? Mas é porque eu tô pregando aqui, senão vai ficar um intervalo muito grande no áudio. Amarra direito, João. Presta atenção. Para eu andar em unidade com o João, eu preciso abrir mão de algumas coisas. Mas o João precisa abrir mão de que a perna dele é maior que a minha. Ele precisa se rebaixar e andar no meu passo. Minha perna é bem menor do que a dele. Então, presta atenção, andar em unidade vai requerer de você abrir mão de algumas coisas para que possa fluir. Porque senão, o que vai acontecer é divisão. O que vai acontecer é dividir o reino. É cada um para um lado. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então, para você andar em unidade, você precisa abrir mão do seu ego. Você precisa abrir mão do que você pensa. Você precisa abrir mão, às vezes, da justiça própria. Nem sempre o que você pensa vai prevalecer. Ou talvez nunca prevaleça o que você pensa. Você tem disposição disso? Quem tem disposição disso aqui? Seja sincero. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem quer casar aqui? Você está lascado. Você está lascado. Porque você quer casar. Sabe o que é casar? Casar é isso que eu fiz agora. É amarrar um pé no outro. Você tem que ter o mesmo passo agora do que outra pessoa que pensa completamente diferente de você.
que tem outros princípios, que tem outros caminhos, que tem outros propósitos, e que às vezes nem quer viver o que você quer viver. O que vai fazer? E aí, quando muitos não entendem o que é unidade, quando se junta com alguém para viver a unidade, gera divisão, divide. Foi o que aconteceu com Judas. Judas estava junto com Jesus, mas Judas não teve disposição de abrir mão de coisas que ele carregava dentro dele. Não teve disposição de abrir mão de conceitos que ele tinha a respeito do propósito de Deus. E fez ele então andar por um caminho. Eu quero contar os sintomas desse caminho. Porque talvez você não percebe, porque a falta de unidade é imperceptível. Ela é uma doença, a falta de unidade, ela é uma doença como a lepra. Você sabe que a lepra, quando você pega, até ela se manifestar, pode ter um espaço aí de anos. Você ter uma doença sem saber que tinha, e ela passar a se manifestar só depois de muito tempo. Então, a falta de unidade é a mesma coisa. Eu sei que os pastores todos vão falar princípios de unidade, vocês têm que ir tal. Eu não sei muitos princípios de unidade, mas eu sei perceber quando alguém está junto comigo ou não. Então eu quero ministrar para você isso agora. Eu quero falar de alguns sintomas que nós enxergamos na vida de Judas, que fez ele, que são sintomas de que ele estava no caminho da falta de unidade. Primeiro sintoma: Judas, ao contrário de todos os outros discípulos, era alguém que não concordava, mas não falava. Presta atenção numa coisa, deixa eu te falar uma coisa. Não concordar não é pecado. Sabia disso? Sabia que você pode discordar do seu irmão, do seu líder, do seu pastor? Você pode discordar, sabia disso? Sim ou não? Por exemplo, eu não concordo com aquela barba do Everton. Mas nem por isso vou deixar de ser amigo dele. Só não vou andar junto. Lembra que eu falei no começo? Dá para ter unidade sem estar junto. Estou brincando, gente. Então, olha só. Não é porque eu não concordo que eu estou errado. Você pode discordar. Mas uma vez que você discorda, mostre o seu coração. Mostre o seu coração. Quando Judas se frustrou com Jesus, ele não concordava com muitas coisas, mas ele nunca falou nada para Jesus. Você vê o contrário, Pedro era um cara que nunca concordava com muita coisa, mas Pedro sempre falava. Você percebe lá o momento que Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Imagina, Jesus era mestre, põe a toalha, começa a lavar os pés lá dos discípulos. Pedro fala: Deus me livre, vai lavar meu pé? Você é mestre, eu que tenho que lavar o seu. Aí Jesus fala: se você não lavar, se não deixar lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou: então lava tudo. Aí eu acho que Jesus ficou pensando: seu animal, é só o pé. Jesus não explicava muita coisa, né? É só o pé, filho. Não, é só o pé, Pedro. Agora eu fico pensando, será que Judas concordava? Porque se ele achava que Jesus ia vir montado num cavalo branco, você acha que ele concordava do Messias ajoelhar e lavar o pé de um judeu? Mas você não vê Judas falando nada. Você não vê Judas abrindo. Você não vê Judas questionando. Quem não questiona é porque não está interessado na missão. Quem não questiona, ele não está interessado na missão. Está entendendo? Ele simplesmente, vamos lá, vamos ver até onde vai dar isso. E no final, é aquela pessoa que no final ele diz: pois é. Esse pois é, ele está guardado há muito tempo aqui dentro. Ele simplesmente só... E ele torce para dar errado. Torce para dar errado, por quê? Porque nunca esteve junto. Nunca esteve junto.
Sabe, eu conheço muita gente que várias vezes, várias pessoas ficam chateadas umas com as outras. Mas quando você vai conversar com essa pessoa, aí você descobre que na verdade essa pessoa está ferida com fulano de tal há muito tempo, mas nunca falou, nunca abriu, nunca se expôs. Ah, mas eu não expus para não causar confusão. De fato, você não causou confusão, você causou divisão. É melhor causar confusão do que divisão. Porque confusão o pau vai quebrar na hora. Eu não concordo com você, Ian. Ah, não, porque eu acho que você está fazendo do lado errado. Ah, o Ian, não, eu não concordo. Ah, o pau quebra. Não, não, é isso aí. Mas no final, não, nós estamos juntos. Porque se depois da treta toda eu falar, mas eu estou com você, acabou, meu irmão, você pode estar junto. Está entendendo? Mas muita gente só ouve aqui, o Ian está ali falando, ele está aqui, daqui a pouco ele vira as costas, aí ele chega ali no Igor e fala, concordo muito com o Ian está fazendo. Não acho que o Ian está correto naquilo que ele está fazendo. Está entendendo? Judas era esse cara. Isso é sinal, sintoma de alguém que não está andando em unidade. Outro sintoma que Judas teve é que ele passou a ser alguém afastado da equipe. Lá em Mateus 26, pode projetar para mim, 26, versos 14 e 15, olha o que diz, Mateus 26, 14 e 15, diz assim, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs, que me quereis dar, e eu vos-lo entregarei, e pagaram-lhe 30 moedas de prata. Algumas pessoas acham que Jesus tinha um turno de trabalho com os discípulos. Alguns acham que Jesus, ele reunia os 12, aí eles faziam as missões, aí no final do dia Jesus falava para eles, agora vão para casa, fica com Deus, amanhã, 7 horas, espero vocês aqui, viu? Não era dessa maneira. Quando Jesus fala, larga tudo e segue-me, eles viveram juntos durante 3 anos, moraram juntos, dormiam juntos, comiam juntos, todos os dias. Jesus montou como que chama o nome? É internato? Jesus montou um internato com os discípulos. Os 12 moravam juntos, os 12 dormiam juntos, os 12 viviam juntos. Quando eles largaram tudo, eles de fato largaram tudo e viviam com Jesus. Só que a Bíblia conta que um dos 12 tinha tempo para reunir com os fariseus, combinando entregar a Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais momentos que Judas reunia com os fariseus, se os 12 estavam todo o tempo juntos? Presta atenção, quando você passa a ser alguém que se afasta da equipe, é sinal de quebra de unidade. Judas era alguém que arrumava tempo, Judas tinha uma agenda extra, ele passou a ser alguém que tem uma vida particular que não é transparente aos outros. E aí eu quero te falar, nos dias de hoje, são aquelas pessoas que não dão satisfação da vida. Eu sempre falo para os que andam comigo, eu ensino eles, sempre quando alguém falta na célula, algum líder, ou alguém falta, pergunta, por que você faltou, irmão, não estou te vendo? A pessoa sempre vai dar uma resposta assim, não deu para ir. Se você parar por aí,
acabou. Mas eu ensino sempre não deu por quê? Estava onde? Isso aqui, onde está? Ah, não, eu tive um compromisso. Sério, que benção, que compromisso que você teve? Algumas pessoas têm um pouco fica intimidada em perguntar, né? Ah, eu não vou investigar a vida da pessoa. Eu vou. Oxe, depois Jesus é que vai perguntar para mim, por que você não cuidou? Eu vou falar o que para o Senhor? Ele tinha um compromisso. Aí Jesus vai falar, não tinha não, ele estava em casa. Eu estava vendo. Que? Eu não. Que ele resolva com Deus depois. Eu vou investigar. E se achar que eu sou chato, eu sou chato. Mas Judas era esse cara que tinha uma agenda extra. Agora, você acha que ele falava? Ah não, fui conversar, tomar um café ali com os fariseus, trocar uma ideia. Se ele falasse isso, eu acho que Pedro na hora tinha dado um soco nele. Ah, sem vergonha, isso e aquilo. Mas não, provavelmente Judas mentia. Provavelmente ele tinha uma agenda oculta, a qual ele não passava. Ele não era transparente nem com a equipe, nem com os líderes, e nem com quem ele tinha que prestar conta, que era o povo. Então houve momento que a multidão olhava e só tinha 11. Tinha momento, na madrugada, que os discípulos iam acordar para ir no banheiro, tinha só 11 dormindo. Está dando para entender? Então eu quero te falar uma coisa, quando você passa a se distanciar da sua equipe, e aí eu quero te falar que o distanciamento ele começa simplesmente não falando, não concordando, daqui a pouco ele passa a ser faltando, daqui a pouco ele passa a ser faltando e não prestando contas, ele não fala, ele não questiona, ele não concorda, ele não está presente e ele também não dá satisfação. Essa é a pessoa que vai segurar a tua mão no dia que você cair. Se você não entender o que é unidade, não tem como edificar uma obra prevalecente. Sabe por quê? Porque um desses pode estar no meio dos 1000. Ele solta a mão dos dois. Aí vai 500 para um lado e 499 para o outro. E ele para o inferno. Estou brincando. Tomam cuidado com esses sintomas. Judas passou a ser alguém distante. Então, comece a avaliar como que você se comporta com a sua equipe, com a sua célula. Às vezes você é alguém que acha que não vai acrescentar muita coisa. Eu quero te falar que isso é importante. Você é importante independente dos seus talentos. Amém? E por último, terceiro ponto. Judas passou a ser alguém que sabotava o líder. Olha o que a palavra de Deus diz em João 12, do 4 ao 6. Projeta para mim, por favor. João capítulo 12, do versículo 4 ao 6. Olha o que diz. João 12, 4 ao 6. Aleluia. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, e quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Ah não, é do verso 4, pode ir para o verso 4, que aí vai contar toda a história. Estava na casa de Lázaro. Mas Judas Iscariotes, põe do 3, só para ver se o irmão está comigo, né, na aliança aqui. Então Maria, tomando uma libra, né, um vaso de bálsamo de nardo puro,
muito precioso, ungiu os pés de Jesus, enxugou os seus cabelos, encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Ok, pode ir. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, olha que interessante, aqui a Bíblia diz que ele já estava para trair. Então, ele diz, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso ele disse, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Presta atenção, o próximo ponto é aquele que começa a sabotar a missão do líder. E ele começa então a ir contra o que o líder fala, com uma boa intenção, mas na verdade ele não tem boa intenção, ele apenas quer dividir. Judas, ele começou então a questionar Jesus em coisas assim que parece louvável, parece plausível, que, Jesus, nós poderíamos dar para os pobres esse dinheiro, para que tanto desperdício? Jesus falou para ele, olha, os pobres vocês vão ter todo dia tem pobre por aí, mas a mim nem sempre vocês vão ter. Mas a Bíblia fala que ele não estava falando isso porque ele estava preocupado com os pobres, porque se Judas estivesse preocupado com os pobres, ele seria um dos 12 apóstolos até o dia da morte dele. Ele pregaria o evangelho para os pobres, ele estaria lá na igreja de Atos, mas ele não está preocupado com os pobres. Por isso, é que tem muita gente que fala, eu não vou me envolver, porque eu não concordo com essa célula. Eu não quero me envolver na igreja, porque eu acho que a igreja não liga para as pessoas. E você liga? Você nem está querendo se envolver? Aí tem gente que fala, eu não vou fazer de qualquer jeito, porque eu me importo. Se importasse, faria de qualquer jeito. É melhor qualquer jeito do que jeito nenhum. É a mesma coisa de eu falar para o Felipe aqui, Felipe, no final do dia eu vou te dar R$100. Aí no final do dia eu chego para o Felipe e falo, Felipe, poxa vida, não deu, eu tive que gastar, mas eu tenho 50. O Felipe fala, engole esses 50, não quero não. Falou que ia me dar 100, não quer dar, você ia receber os 50? Claro que ia. Não é tudo, mas é alguma coisa. Mas tem gente que ele sua boa impressão, ele parece que tem boas intenções, mas por detrás das coisas, ele apenas quer sabotar o líder. Ele não acha que está sabotando, ele acha que está edificando o reino, mas no final das contas, ele está atrapalhando. Está atrapalhando o mover de Deus. Louvor pode subir. Jesus disse o seguinte certa vez, quem é por mim, quem está comigo é por mim, quem não é por mim é contra mim, quem não ajunta já está espalhando, quem não está junto já está dividindo. Eu quero te falar uma coisa, o que você tem feito hoje? Você tem espalhado ou você tem ajuntado? Sabe, unidade é isso. Unidade é isso. Eu quero dizer algo para você. Você sabe, às vezes Deus faz com que a obra prevaleça por causa do coração de alguns. Às vezes o Senhor sustenta a obra por causa do coração de alguns, mas muitos dividem por ter um coração errado, por falta de abrir mão do ego. A Bíblia conta uma história, eu quero finalizar com ela, lá em Êxodo, há um momento que Deus falava com Moisés sempre. Moisés tinha sido escolhido para isso, e Deus escolheu Arão para ser o sacerdote. Moisés era o melhor para libertar aquele povo, sim ou não? Claro que não, era gago, velho. Arão era o melhor para ser o sacerdote?
Arão foi escolhido na sorte, porque Moisés falou: ó, me ajuda a falar. Arão era porta-voz antes de ser o sacerdote, mas Deus decidiu, já tá os dois, vamos os dois. E um dia o povo começou a pensar o seguinte: escuta, por que Deus só fala com Arão e Moisés? Por que Deus só trata as coisas com eles? Deus também não pode falar com a gente? A Bíblia diz que o Senhor ouviu. Moisés não ouviu. Moisés não ouviu. Por isso que eu quero te falar, quando você não anda em unidade, a quem você está traindo não precisa saber, Deus sabe. A Bíblia fala que o Senhor ouviu. Deus parou a nuvem, Deus apagou o fogo, Deus mandou Moisés: para tudo. Moisés parou, o que está acontecendo? A irmã de Moisés, na hora ficou leprosa. E aí Deus falou o seguinte: Moisés, aí Deus fala para Moisés, Deus falou assim: Moisés, seu boneco não está aqui não, Moisés. Deus falou para Moisés: olha, aconteceu isso, isso, isso. E ela ficou leprosa. E aí sabe o que Deus fala para Moisés? Moisés, se você quiser. Deus fala para Moisés: se você quiser, vai lá, ora, e ela vai ser curada. E aí então o povo está libertado, está liberado para continuar o caminho. Se você quiser. E Deus vira para a irmã de Moisés e fala: eu é que sou Deus, eu escolho quem eu quiser. E aí, uma parte do povo passou então a rebelar-se contra Moisés, porque as pessoas são influenciadas, um vai tomando as dores do outro, não é verdade? Aí um dia Deus parou e falou: vamos resolver isso aqui? Olha, Moisés, vai lá e fala: quem é por mim? E manda aí para um canto. Na hora Moisés falou: vamos fazer o seguinte, quem é por mim vem para cá. Veio. Quem não é por mim, quem não concorda com o que nós estamos fazendo, fica do lado de lá. A Bíblia diz que ficou 250 pessoas. Naquele momento o chão abriu e engoliu todos eles. E Deus falou: pronto, resolveu o problema, Moisés, continua o seu trabalho. Sabe por quê? Porque nós andamos em unidade por conta do reino de Deus, não é por minha causa, não é pela sua causa. Eu não ando em unidade com o Felipe por causa do Felipe. O Felipe não anda em unidade comigo por causa de mim. Nós andamos juntos por causa de Cristo. E a oração de Jesus, a última oração, ele diz: Pai, eu oro para que o povo seja um, assim como eu e o Senhor somos, porque dessa maneira o mundo vai crer que o Senhor me enviou para morrer pela humanidade. Deixa eu te falar uma coisa, sabe o que faz a igreja crescer? Quando o mundo olhar para a igreja e enxergar uma única pessoa: Cristo é o centro. Jesus disse: esse é o nível que as pessoas vão olhar para a igreja e então vai crescer. Eu quero orar por você, fica de pé. Eu quero orar por você, mas depois eu quero te desafiar. Eu quero te desafiar. O meu apelo é diferente. O meu apelo você pode fazer depois, não precisa fazer agora. O apelo que eu quero fazer é: se você talvez tem faltado com unidade com alguém, ou da sua equipe, ou algum líder seu, algum discipulador, ou pastor,
comigo, você pode fazer uma fila aqui, quem quiser resolver as tretas comigo. Já até trouxe minha rede, que eu acho que ninguém gosta de mim. Falei, vamos lá que eu vou fazer um apelo, vocês já resolvem lá na frente dos irmãos, para não sair treta. Que aí pelo menos vai ter 300 jovens para separar a briga. Depois eu quero desafiar, faça isso, sabe por quê? Porque é assim que funciona a igreja. É assim que funciona. Nós precisamos ser um só pensamento, um só coração e um só alvo. E nós vamos alcançar o propósito. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu tenho a impressão no meu espírito, eu tenho uma palavra de Deus para os líderes. Você que é líder de célula, o Senhor me trouxe a impressão de que alguns fecharam o coração para membros, e por causa disso você não consegue mais enxergar o potencial na vida dessas pessoas. E nessa tarde Deus quer tirar as escamas dos seus olhos. Deus quer te levar a enxergar que todos aqueles que Ele te confiou têm potencial. Quero orar por você. Pai de amor,